Bem-vindo ao nosso curso. Esteja atento ao tema dessa aula, porque há abordagens muito interessantes. Curso de Radiestesia Básica em 12 lições. Lição 12. Como recomendar florais com a radiestesia. Tópicos da lição 12. Como recomendar florais com a radiestesia. Dê pause e leia atentamente o que vamos estudar, ou veja também a versão em PDF. A utilização do método radiestésico para indicação de florais é relativamente simples. Entretanto, não significa que seja fácil. Veremos isto nessa lição e outros tópicos mais. Pontos que o radiestesista floral deve evitar. Há certos procedimentos que podem falsear a avaliação radiestésica. É preciso que você tenha atenção nesse ponto, como bem-estar, período digestivo, espectadores, seriedade. Dê pause e leia atentamente essas orientações, para que suas avaliações sejam precisas. É preciso ter foco mental, é necessário serenidade. Os radiestesistas novatos quase sempre são fortemente dominados pela autossugestão inconsciente e assim fazem avaliações equivocadas. Há que fazer também as avaliações de erros. Há que tomar cuidado com a autossugestão, a remanência e impregnações. Já falamos isso e explicamos em detalhes em lições anteriores. A autossugestão atrapalha consideravelmente as avaliações precisas. Por sua vez, a impregnação também atrapalha. Já explicamos isso detalhadamente em lições anteriores. Se você não viu as lições anteriores, procure vê-las para entender melhor o que significa impregnações. A remanência. A remanência é a repetição do mesmo movimento pendular após a retirada do objeto ou ente ou ocorrência em estudo de determinado local. Insistimos que já explicamos isso com detalhes em lições anteriores. Veja essas lições. Como evitar a remanência e impregnações? Há inúmeros recursos para evitar. Em lições anteriores também explicamos. Vamos dar uma ideia agora, mais um recurso para isso, para eliminar a remanência do pêndulo, para eliminar a remanência das próprias mãos e para eliminar a remanência de gráficos. Como usar o método radiestésico para indicar florais. Dê pause e leia atentamente a tela. Explicamos vários pontos desses em lições anteriores. Procure vê-las. Essas orientações são fundamentais para que a avaliação radiestésica que você está fazendo seja precisa. Exercício é fundamental. Conhecer as regras de como funciona a radiestesia é fundamental. E em lições anteriores, nós explicamos com detalhes todos esses pontos. Kit auxiliar é um conjunto de frasco de 5 a 10 ml contendo 2 gotas da essência floral com 3/4 de água mineral sem gás e 1/4 de conhaque ou álcool de cereais ou vinagre de frutas. Você poderá providenciar esse kit auxiliar. É uma das formas de recomendar os florais por meio da radiestesia. O kit auxiliar poderá ser usado de forma direta ou indireta.
O kit auxiliar direto pode ser dividido em grupal e unitário. Você poderá recomendar os florais por grupos ou um por um. Dê pause e leia atentamente a tela para compreender a execução de como fazer. No uso indireto do kit auxiliar, o consultado pode estar ausente. O terapeuta deverá ter um testemunho que substituirá a pessoa, o animal ou até mesmo uma ave. Você poderá usar também os gráficos auxiliares. Veja aqui os grupos de florais, conforme explicamos detalhadamente na lição 11. Veja a lição 11 para entender de forma mais clara e profunda sobre os florais, os diversos grupos de florais, para que sua orientação seja a mais precisa possível. Dê pause e leia atentamente os vários grupos de florais. E na lição 11 explicamos detalhadamente como são os florais, para que servem e os vários grupos com detalhes. Existem esses grupos para facilitar a indicação dos florais. Dê pause e leia os florais para cada grupo. Vejamos agora a aplicação dos gráficos auxiliares. O gráfico é um desenho geométrico, onde há divisões de setores com os 7 grupos de cada floral, de cada grupo específico. Veja como proceder. Dê pause e leia a tela para ver como proceder. O pêndulo deve permanecer parado. O pêndulo oscila longitudinalmente. O pêndulo oscila transversalmente. Veja esses detalhes. Veja os gráficos aqui dos vários grupos. Grupos para que sofrem decisão, grupo para os que sentem medo. Veja esses 2 gráficos. Aqui apresentamos nessa tela o gráfico para a falta de interesse pelas circunstâncias atuais e o grupo para quem tem sensibilidade excessiva a influências e opiniões. Aqui vemos o gráfico para o desalento ou o desespero. Você mesmo poderá elaborar esses gráficos. Gráfico para o grupo que tem excessiva preocupação com o bem-estar dos outros e o grupo para solidão. Você pode elaborar os gráficos de qualquer família de florais. Basta traçar o desenho geométrico conforme mostrado ao lado e escrever os nomes. Penduloprax 12. No decurso de nossa existência, sempre nos defrontamos com opções, escolhas ou alternativas. Aqui vamos ensinar como você utilizar a radiestesia para escolher melhor e ter decisões mais acertadas. Nesse caso, procedimento para selecionar uma profissão. Leia atentamente. A radiestesia pode ser uma ferramenta muito útil para lhe orientar numa possível mudança de emprego. Leia as telas para que você compreenda o processo. Na prática 24, como selecionar um emprego? A pergunta básica seria: esse emprego é o melhor para mim neste momento? Leia atentamente as respostas. Veja as lições anteriores que ensinamos o processo de convenção entre sim e o não, positivo e negativo. Escolha profissional. A escolha profissional é um momento importante e ao mesmo tenso na vida de qualquer pessoa. Por meio da radiestesia,
você poderá ter possibilidade de acertar e ter resultados profissionais muito melhores. Se você perguntar ao pêndulo qual é a profissão mais adequada para você, seguramente terá a resposta. Leia as telas e reflita no conteúdo. Prática 25, procedimento para escolher uma profissão. Veja, leia atentamente. Veja o procedimento de como utilizar a técnica para isto. Pode ocorrer que você tenha as respostas inesperadas com atividades que nem suspeitava. Não as menosprezes, porque encontramos pessoas que mudaram radicalmente de atividade e tiveram grande sucesso. Aqui também ensinamos sobre compatibilidade interpessoal. Dê pause e leia para que você entenda. Veja, no caso aqui, se há compatibilidade no nível emocional entre duas pessoas. Você pode testar essa compatibilidade em vários níveis: física, emocional, mental, sexual, intelectual, espiritual, empresarial e de interesses. Você pode utilizar de diversas formas, testando se há sintonia ou não, se há compatibilidade ou não. Deverá ter em mente sempre o sentido de oscilação do pêndulo. Entretanto, é necessário exercitar-se. É necessário que você veja as lições anteriores e entenda o processo. Prática 26. Procedimento para testar compatibilidades. Veja como fazer. Veja as perguntas. Há compatibilidade no nível físico, há compatibilidade no nível emocional, há compatibilidade no nível mental e assim por diante. Você testará e verificará se há ou não. Leia atentamente todas as telas. Veja e leia e estude as lições anteriores para que compreenda de forma clara. Esta é a última lição. Agradecemos o seu interesse por esse curso e espero você num próximo curso ou aula. Até lá!